Olá, sejam bem-vindos a mais um pitch aqui do AgriHub, nessa parceria nossa com o Canal Rural. Eu sou o Otávio Celidoni, diretor executivo do AgriHub, e hoje a solução que nós vamos escutar aqui e ver um pouquinho mais é a solução da SciDye. Está aqui o Adrian Procópio, que é fundador e diretor executivo da SciDye. Adrian, faz seu pitch e depois a gente conversa um pouquinho mais. Ok. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando a solução para vocês. Bom, meu nome é Adrian, sou o CEO da SciDye. Estamos 7 anos no mercado desenvolvendo soluções customizadas para o agro. E hoje eu vou falar especificamente da nossa solução para a gestão de UBS. Então, os UBS normalmente possuem alguns desafios, né? A gente elencou esses três, que são o armazenamento, o tratamento de sementes e a expedição, né? O carregamento. E quais são os desafios? É a operação mesmo, realizar essas operações cotidianas que eles têm e não ter o apoio de alguma tecnologia para auxiliar eles. Então, muitas vezes essas empresas possuem ERPs, possuem outros sistemas que vão dar os relatórios que eles precisam, mas a operação mesmo, o chão de fábrica, fica sem apoio. Aí, para exemplificar, a gente colocou, essa operação ela é executada sem apoio e as operações são validadas de forma manual. Então, assim, a gente sabe que muitas vão ter sistemas e vão gerar as demandas ali dentro daquele sistema, então ele vai criar uma ordem de carregamento, uma ordem de tratamento, conforme as vendas de sementes que aqueles multiplicadores fazem, mas na hora de executar a operação, aquele operador vai fazer essa validação de forma manual, conferindo ali, às vezes, somente a ficha da bag junto ao relatório que o ERP gerou. Então, para exemplificar, a gente colocou ali o exemplo da operação de carregamento, onde com certeza vai ter a ordem de carregamento, para emissão de nota fiscal, enfim, toda a parte tributária. Esse relatório vai ser impresso, o operador vai receber esse relatório e a execução, é aí que entra o problema. A execução é feita de forma manual, a validação. Então, muitas vezes o conferente vai pegar aquele relatório, um papel mesmo, e conferir bag a bag, a etiqueta ali, para ver se aquela é a bag adequada para aquela operação. E aí a gente coloca o quê? Isso traz um outro problema, que é, eu demoro mais para executar essa operação, uma operação de carregamento, tratamento, qual seja ela, e eu estou suscetível a erros. Então, eu estou conferindo aquela bag no olho, pode ser que eu pegue a bag que não era correta para aquela operação. Então, a gente tem aqui alguns cenários do que pode acontecer. Primeiro, eu posso tratar uma bag errada. Então, eu selecionei um lote específico que precisava ser tratado porque tinha uma qualidade melhor. E eu pego a bag do lado que às vezes não tem as mesmas características. E aí, quando a gente fala de tratamento, é um risco grande, porque se eu tratei aquela semente e eu não tenho nenhum pedido de venda com aquilo ali, ela já não serve mais para a indústria, ela vai ter que ser descartada. Então, isso gera um prejuízo. E a gente tem um prejuízo também na questão de carregamento. Então, assim, primeiro, eu vou ter um tempo maior de validação ou revalidação. Eu vou ter duas pessoas conferindo a mesma coisa pela insegurança. E ainda pode ocorrer o risco de eu carregar a bag errada. E aí, de um conjunto, vamos supor, de 10 bags, uma estava errada. Então, às vezes, eu vou ter que mandar uma caminhonete com a bag certa para ir buscar a bag errada, levando a bag correta e realizar essa operação para que o cliente receba o que ele comprou de fato. Isso a gente está falando quando ele identificou o erro. Mas ainda pode ter um prejuízo maior do meu cliente, né, do cliente do multiplicador, plantar aquela semente que não é adequada para a região dele, para o solo dele, enfim, e aí ele não está recebendo o que ele de fato comprou. Então a gente pensou, a gente viu esse cenário, a gente foi em campo, a Agrosol Sementes que foi, vamos dizer assim, a precursora desse projeto, e a gente pensou, entendendo as necessidades dele, entendendo todo o processo, numa solução para a gestão de UBS, focada mais na operação. O ERP deles, eles continuam utilizando de forma normal e a gente vai auxiliar o chão de fábrica mesmo a fazer as operações e ter uma confiança maior. Então, basicamente, a composição é assim, a gente dá uma identificação única para cada bag dentro do armazém, a gente tem o sistema back-office, né, vamos dizer assim, o sistema web, que eu posso gerenciar as ordens de carregamento, os tratamentos, enfim, tudo que é operação de dentro da UBS. Então, assim, o web seria para planejar, eu preciso que aquele lote tal seja tratado. Isso alguém dentro do escritório vai fazer conforme os pedidos de venda. E eu tenho um operador com um tablet ali o tempo todo para realizar todas as operações que ele fizer. Desde uma simples movimentação de uma bag da posição A para a posição B, até o tratamento, um descarte para a indústria, enfim, todas as operações dele, ele utiliza o tablet. Então, começando pelo web, você me questionou ali sobre a questão, às vezes, do nível de maturidade. A gente tem multiplicadoras que têm um nível de maturidade maior, já tem um sistema, já utiliza bastante de processos e, às vezes, a gente vai atuar só em alguns pontos ali específicos. Assim como a gente consegue atender aquela que não tem nenhum sistema, que faz esse controle, às vezes, via planilha e etc. E aí que entra o sistema web.
Então, assim, para quem já tem um sistema, provavelmente ele vai usar muito pouco disso daqui, mas caso ele não tenha, a gente oferece isso para que ele tenha um controle, às vezes, quando ele está saindo da planilha para ir para o primeiro sistema dele. Então ele consegue gerenciar os lotes, criar ordem de carregamento, ordem de tratamento, fazer toda a operação, vamos dizer assim, logística da UBS dentro desse sistema, ainda que ele esteja saindo da planilha. Caso ele já venha de uma solução RP, alguma coisa nesse sentido, aí a gente vai fazer a integração e ele vai usar muito pouco, vai usar relatórios, algumas coisas, dados que a gente vai disponibilizar para eles em formato que ele desejar, Power BI, relatório em Excel, enfim. E aí vem a identificação única em cada bag, né? Isso é aqui que é o grande diferencial, porque eu consigo, por cada bag, verificar se aquela operação é correta ou não. Então a gente até fala assim, usa uma analogia que o RP, ele faz o planejamento, né? O operador lá dentro do escritório, ele planeja a operação, o operador dentro da UBS executa, e aí no final ele vai lançar o resultado daquela operação. Então assim, o operador fala que ele tem que tratar 10 bags, e ele vai falar, ó, eu tratei as 10, eu tratei 9, enfim. Então essa validação vem de forma posterior. A gente inverte o jogo, a gente faz a validação antes dela acontecer. Então o operador, ele vai validar cada operação que ele faz, lendo uma etiqueta, e o sistema vai falar para ele, ó, essa operação é válida ou não. Então, toda operação que ele tiver que fazer, seja movimentar, expedir, descartar, ele vai informar isso no tablet e realizar a operação de leitura de cada bag. A gente tem um exemplo na operação de carregamento. Eu consigo verificar ali se aquela bag é adequada ou não. Caso não fosse, o próprio aplicativo, ele informa, fala, olha, essa bag não é adequada para essa operação, você não deveria carregar essa bag para esse cliente, ou você não deveria aplicar esse tratamento. Isso antes mesmo da operação ser executada. Então, o primeiro passo do processo é, eu vou ler o código daquela bag e o sistema vai falar, tá ok, você está autorizado, pode fazer essa operação. Ou o sistema fala, não, essa bag não é adequada para essa operação, escolha outra ou conversa com o escritório, mas a gente impede que o erro aconteça antes da operação ser executada. Aqui é só um diagrama de onde a gente está atuando dentro da UBS, então a gente está ali a partir do ensaque e vai até o embarque, né? Então no ensaque a gente vai estar gerando a identificação única de cada bag vai ganhar como se fosse um CPF, e aí a gente vai estar na parte de armazenamento, então acabei de ensacar, em que posição ela vai estar no barracão 1, no barracão 2, eu transferi do barracão 1 para o 2, eu transferi da uma unidade de uma cidade para outra cidade, todas essas operações ele vai lançar via tablet, e aí vem um momento mais crítico ali de TSI embarque, que é o que nós estamos agora, né? Que a gente vai validar essas operações de TSI para que não ocorra nenhum problema, e eles têm um volume muito grande dessas operações quando chega o momento da entrega da semente. Então o sistema ajuda bastante eles a não precisar passar por revalidações, ser mais rápido e também ter mais confiança. E aí, por último, a gente faz a validação das entregas da semente para não entregar uma semente errada, ou uma semente a mais ou a menos. Então, basicamente, essa é a solução que a gente propôs. A gente foi entender a campo qual era a necessidade, a gente identificou alguns problemas e conseguiu montar essa solução para atender essas demandas do produtor de semente. Legal, Adriano, muito bom ouvir mais uma vez o seu pitch. Vou aproveitar para começar as perguntas e perguntar o seguinte, né? Você chegou a medir quanto tempo que um cliente seu, por exemplo, gastava para fazer esse processo de encontrar o bag de forma manual e quanto que ele passa a gastar uma vez que ele tem um sistema como o seu? Certo. A gente chegou de fazer esse levantamento, deu uma redução de 20% na procura de bags. Porque, por incrível que pareça, às vezes se perdia uma bag. E é nesses momentos que o sistema ajuda. Nas operações cotidianas que está tudo ok, que eles sabem onde está, o sistema reduz muito pouco. Mas, por exemplo, eles não sabiam onde estava a bag, se a bag estava no barracão A, no barracão B e etc. E aí isso gerava um tempo maior. Então, assim, nas métricas que a gente teve uma redução de 20%. Mas é mais porque ocorriam erros de fato, né? Então, com a redução de erros, também reduziu o tempo das operações. Legal. E a gente estava falando dessa questão dos processos, né? Você então entra desde o ensaque, lá dentro da UBS, produtor de semente. Bom, e olhando a maturidade mais uma vez, né? Quando a gente fala dessas integrações com o sistema que o produtor ali já tem, que o empresário já tem, quem desenvolve essa integração acaba sendo a sua equipe ou ele tem que ter uma equipe própria, ele tem que ter equipe de TI, assim por diante, para poder fazer toda essa integração, esse processo? Não, perfeito. Hoje a nossa solução ela foi construída utilizando APIs.
Então, caso o nosso cliente ele tenha um bom contato com o fornecedor atual deles, nós podemos disponibilizar nossa API para a integração e é feito do lado dele. Caso também seja necessário nós integrarmos na API de um terceiro, de um RP, também estamos disponíveis. A gente é uma software house e tem equipe para realizar essas integrações. Então é meio que caso a caso, né? Depende da necessidade de cada produtor, de qual é o fornecedor atual, e aí a gente faz essa integração. Legal, Adriano. Obrigado pelas respostas, pela sua apresentação. Esqueci de falar, a SciDye é uma startup que já participou aqui de dois ciclos de aceleração conosco aqui, com justamente os produtores de semente, e ela tem entregado sempre resultado para os nossos parceiros produtores. E é isso aí, pessoal. Se você quer continuar conhecendo mais soluções digitais e formas aí de avançar no mundo digital, continue acompanhando o AgriHub, se cadastre no nosso YouTube, também nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para que você continue sabendo, tendo mais informação e conteúdo para avançar no digital. É isso aí, obrigado e até mais.